A paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados ouvintes da Palavra de Deus, aqui quem vos fala é o missionário Eliel de Paulo. É com muita satisfação que eu vim aqui falar do amor de Deus, falar da Palavra de Deus para cada um de vós. Nós estamos na missão, na face da terra, de pregar a verdade para o povo de Deus, para os escolhidos, para aqueles que Jesus Cristo quer salvar, libertar, curar. Nós sabemos que nos últimos tempos estão surgindo falsos pregadores da palavra de Deus, contando história, distorcendo a palavra de Deus, pessoas usando a palavra de Deus para fins próprios, lucrativos. E Deus não está no negócio. E estamos num momento difícil na face da terra, nos quatro cantos da face da terra. Nós cristãos não estamos passando por provas, como sempre nós passamos, mas ultimamente nós estamos enfrentando dificuldade para vencer os nossos inimigos. Aí que mora o perigo, irmãos. Nós estamos perdendo a batalha. Mas Deus nos incumbiu de pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra. Aquela palavra que cura, a palavra que liberta, que salva, restaura homens, mulheres, restaura vidas. Mas, infelizmente, tem filtrado no meio do povo de Israel, do povo de Deus, nós, povo de Deus, pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Tem boas palavras, coloca ilusões, promessas de riquezas com facilidade, promessas de bênção com muita facilidade. É só você depositar a oferta que Deus vai te abençoar. Não é bem assim não, irmãos. Não é bem assim não. Porque eu conheço a palavra de Deus. Deus não é Deus de barganha não, tá? Deus não é corrupto, Deus não é Deus de aceitar suborno, não, para poder você levar vantagem de alguma coisa. Não, Deus é Deus. Deus é santo. E ele exige a santidade e a seriedade do povo dele, para que ele venha abençoar. A palavra de Deus é bem claro. Santificai-vos. E a palavra de Deus diz que se a gente quiser obedecer à voz de Deus, comeremos melhor da face da terra. Então, está tendo controvérsias aí. Falsas promessas de enriquecimento financeiro, crescimento financeiro. Se você dá apenas oferta e acabou. O dízimo alto e acabou. Não é bem assim, não. Satanás está te enganando. Satanás está te iludindo. Irmãos, Satanás, ele também se manifesta como um abençoador, assim, aspas, né? Como as pessoas estivessem recebendo coisa de Deus. Sabe por que qual é a estratégia de Satanás? Ele envia um mensageiro da falsa promessa, ele vai fazer aquilo que o falso pregador falou, porque vai estar te enganando, te iludindo com a mentira, e você vai se iludir que você está agradando a Deus, que você está recebendo as bênçãos, as coisas que você está pedindo a Deus,
Mas Satanás é astucioso, ele tem um mecanismo para poder segurar os deles. Só que Deus me resgatou, me preparou para que eu viesse ao mundo e ser um dos escolhidos, desde o ventre da minha mãe. Então, vocês têm que vigiar. Por quê? Porque o opressor vai te iludir, vai te enganar, vai te dar o que você está querendo, as bênçãos, a prosperidade, mas você vai continuar pecando diante de Deus. Você não vai ter compromisso nenhum com Deus, você não vai estar servindo a Jesus Cristo, você vai estar vivendo na vida do pecado, da desobediência por Deus, porque você vai se enquadrar com uma pessoa que Deus está escutando. Como você fala assim, pô, recebi uma casa própria, um carro, poxa, na vida que eu estou vivendo, na vida do erro, Deus está me abençoando. E você não vai ter compromisso nenhum com Deus. Você não vai ter nenhum compromisso de demonstrar para Deus que você é dele. Tua vida pertence a Deus. Por quê? Porque o falso pregador prometeu promessa, o opressor está usando de artimanha, ele vai te dar a bênção e você vai continuar no erro. Não é obra de Deus, não. Isso não é obra de Deus, não, tá? Isso é coisa do maligno. Presta bem atenção, porque você vai continuar bebendo, fumando, adulterando, fazendo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que Deus não quer que você continue fazendo. Aí que mora o perigo para a tua vida. Se Jesus vier, você vai ficar aí com seus bens materiais. Se você morrer, você vai para o inferno, porque você não se libertou, você se apegou às coisas materiais. Mas vou voltar a perguntar, será que vai valer a pena você morrer sem salvação? Em troca de prosperidade, em troca de bênção? Não é bem assim que Deus trabalha. Deus, quando dá bênção visando os dois lados. A bênção, primeiramente, a bênção espiritual, que é o crescimento espiritual, a libertação, a cura, e, consequentemente, as bênçãos materiais vêm. Então, primeiramente, você tem que dar o seu melhor para Deus. A tua conduta espiritual com Deus. Não se ilude que você, fazendo campanha para a prosperidade, que você vai estar com a vida eterna garantida, não. Porque você está visando, olhando para as coisas mundanas, as coisas da terra. Então, irmãos, desculpa, pode vir qualquer pregador para mim. Vem falar comigo. O missionário está pregando abobrinha. Não estou pregando abobrinha, não. Satanás tem um medo. Satanás não é burro, não. Ele é astucioso. Ele pode te dar uma bênção, uma prosperidade, mas tipo assim, você continuar no erro, mas para que você venha perder a salvação. Porque o Satanás, irmãos, ele não tem compromisso nenhum contigo. O compromisso que ele tem é arrancar a tua alma e levar para o inferno. O compromisso de Satanás que tem contigo não é te dar a bênção assim para você desfruir, não. Ele quer manter você na vida do pecado. Você quer ser enganado por Satanás? Ou você quer escutar a verdade, que a verdade vos liberta e leva para a salvação eterna? O que Deus está falando contigo é que as coisas terrenas passam, mas as coisas no mundo espiritual não passam. Você pode estar indo da igreja,
da maneira que você está, todo errado, todo desconcertado, não se preocupa em se santificar, se entregar de coração a Deus, está na igreja, mas está com o pé no mundo. Aí você está desfrutando das bênçãos, você tem uma vida abençoada, você tem uma família que Deus protege, mas o principal de tudo que você não tem é a salvação eterna. Você já parou para pensar que as coisas deste mundo é passageira, mas as coisas do outro lado da vida eterna, não é passageira? Você se imaginou indo para o inferno porque você não se preocupou em preparar a tua vida para quando Jesus vier ou você mesmo morrer, você ter a salvação eterna garantida? Porque, irmãos, a salvação garantida é glorioso, porque tu vai entrar no reino dos céus e lá no reino dos céus não é passageiro, é eterno. Aqui, nessa vida que nós vivemos hoje, você aqui com a tua família, hoje, ó, povo de Deus, o momento que estamos vivendo hoje é passageiro. Você reclama da dor de uma enfermidadezinha, um tratamento aí, de repente, entendeu? Ela é até resolvida com tratamento médico. Jesus cura, Jesus restaura a saúde. Aqui na terra você tem Jesus para interceder por você. Ó o mistério. Aqui na terra, enquanto você estiver vivo, tem Jesus para te ajudar, para te defender, para te curar, para tirar você da prova. Mas quando você morre, vai direto para o inferno, no caso, quando Jesus vier, não vai ter mais salvação. Quem vai te defender lá no inferno? Diante daqueles bichos que não morrem, que o fogo nunca se apaga, conforme a palavra de Deus nos diz. Irmãos, eu fico imaginando qualquer prova que a gente passa, Jesus tira essa prova, aí Deus nos garante a vitória. A gente passa por luta, dores, sofrimento, Jesus entra com providência e nos dá a vitória, nos dá a bênção. Às vezes o irmão está no leito ali de dor, Jesus entra com providência e cura. Está passando por prova, Jesus entra com providência, dá vitória. Mas quando chegar naquele lugar estranho, lá, diante da fornalha, irmãos, a mesma temperatura que você coloca a tua mão no fogo, assim, pega uma fogueira, ou então acende um fogo no fogão, se você colocar a palma da mão, ali você tem como tirar a mão e o quê? Se sentir aliviado, porque você tirou a mão do fogo, o fogo parou de queimar a tua carne. Só que lá no inferno você não tem como se tirar, não. Lá no inferno a coisa é tremenda. Lá o bicho começa a te devorar. Lá você quer beber água, não tem como beber, como diz a palavra de Deus. A história entre o Lázaro e o rico. O Lázaro no seio de Abraão e o rico querendo um pouquinho de água. Mas era impossível dele, pelo menos, ter um pouquinho de água para se aliviar daquela sede, daquele suprimento. Imagine você morrendo de uma hora para outra, tendo um infarto, um derrame,
ou bater com o carro, seja lá o que for, você do nada, uma bala perdida. Você não tem um poder de reação de imediato. Você vai para a vida eterna sem salvação. Porque você praticou muita coisa errada diante de Deus, você não se preocupou com a tua vida espiritual. Você viveu numa vida de erro, de pecado. Aí você se depara com a porta lá do inferno, te esperando. Chega lá, a fornalha acesa, gente gritando. Irmãos, uma vez eu estava no propósito de ver as coisas do mundo espirituais que Deus me mostrasse. Pelo menos me mostrasse um pouco. Eu fiquei bons dias fazendo jejum. E eu estava dormindo e de madrugada eu tive uma visão. E essa visão até hoje não esqueço. Eu era conduzido uma voz tipo uma caverna. Ia descendo essa caverna, e nessa caverna tinha claridade de fogo, não era nem de luz natural, era como se tivesse fogueira acesa. Aí refletia a sombra da pessoa assim, naquela caverna. E chegou assim, como fosse um labirinto, eu não cheguei a entrar não. Mas por quê? Deus só me mostrou só um pouco. E quando eu entrava naquele labirinto, eu estava fazendo uma curva assim, aquela parede de barro, né? De barro, que era tipo como fala, uma caverna, e tinha claridade de fogo. E do outro lado uma gritaria tremenda. Ai, 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 me socorre, uma gritaria. Aí no fundo, uma voz falava assim: fazer a obra de Deus relaxadamente, a consequência é essa. Fazer a obra de Deus, consequentemente, desta maneira, no final de tudo é isso. A consequência, irmãos, que nós vamos ter, se eu ou pastor, seja lá quem for, estiver servindo a Deus, pregando a palavra de Deus de qualquer maneira, é ir para o fogo eterno. Aí eu não quis ir à frente, eu vou recuar, porque eu acho que eu não estava preparado e Deus não queria me mostrar o inferno assim de cara. Eu só tive isso daí para frente, eu vou estar mentindo, tá, irmão? Eu voltei e acordei e eu fiquei assim, com o coração muito preocupado. Dobrei meu joelho, levantei da cama, dobrei meu joelho, e assim, me dê condições de pregar a tua palavra, levar a tua palavra a sério. Servir ao Senhor a sério. Então, o que o Espírito Santo quer falar contigo? Não aceita falsas promessas. Irmão, se você quer ser abençoado, Deus dá bênção. Mas receba a tua bênção material, mas também, primeiramente, se preocupa com as coisas espirituais. Não adianta nada você receber tua bênção, tua casa própria, teu carro, a conta bancária gorda, tua vida de casal ser abençoado, mas se você morrer, você não vai levar nada disso contigo. E o pior de tudo, você vai perder a salvação, tu vai para o inferno e tu vai sofrer eternamente, não vai sair de lá. A dor, conforme eu estava falando antes, da mão no fogo, você tem condição de tirar sim, de se aliviar? Lá não. Lá o corpo todo é queimado, a temperatura da fornalha é alta. Lá é tremendo. Lá é tremendo. Não vale a pena, não, irmão, de trocar as coisas do mundo espiritual,
a vida eterna para coisa passageira, que é passageiro. Aqui você passa por luta, você pede a vitória, Deus da vitória te alivia. Mas lá não. Lá, quando você for pro inferno, lá não tem quem venha te defender, não. Tirar você daquele sofrimento, não. Lá é coisa estreita. Passa anos, milhões de anos, a eternidade. Essa dor de cabeça aí que você toma de pirona, um remédio para dor de cabeça, se você toma um remédio, passa. Lá não. Lá você vai estar praticamente andando com uma faca no peito, com aquela dor no peito, só estou conjecturando, tá? Imagine coisa pior. Imagine o capeta com, vamos supor, com um pedaço de ferro para te cravar, e te encravando, e você correndo de um lado para o outro, desesperado, aí tem outro demônio, outro capeta, para poder te perseguir lá no inferno, você não tem aquela letraria, aquela temperatura do inferno tremenda, você passando por aquilo, por eternidade. Irmão, eu fico até assim, ó, arrepiado, só imaginar como é que vai ser a vida de quem não tem salvação, não tem Jesus Cristo na sua vida. Eu não quero nem que você passe por aquela porta. Eu quero que você venha para a eternidade, mas para a cidade santa. Você venha usufruir da cidade de ouro. Ouro, irmão, não é esse ouro que você pensa aqui da terra, não. A cidade de ouro é um mistério. Se alguém falar para mim que é ouro terreno, não é bem assim, não. É uma coisa gloriosa. Se você vai para o descanso eterno, é para descansar, não é para sofrer o resto da vida, não. É descanso eterno, não tormento. Você prefere o descanso eterno ao lado de Jesus, ir para o paraíso eterno, ou ir para o lado de Satanás, que você está servindo a ele agora, que você está fazendo a vontade dele? Ou você quer servir a Jesus, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Jesus, e quando você morrer de um lado para o outro, você usufruir da salvação eterna? Porque quando você vai descansar no Senhor, vai para o paraíso, para o descanso, realmente um descanso eterno. Agora, se você for sem Jesus, é vida de tormento. E esse tormento não sai, não acaba. Não pensa que vai ter anistia lá no inferno, não, que lá no inferno não tem anistia, não. Lá no inferno não tem alvará de soltura, não. Ó. Você que está na vida do crime. Você que já foi preso, você sabe que tu saiu de lá. Tu viu que o sofrimento na cadeia, na casa de detenções, é horrível, não é? Lá não chega nem aos pés do inferno. E você procurando certinho lá dentro, aceitou Jesus e tudo lá no inferno, lá na prisão, para você ser aliviado, e Deus entrou com providência, você não passou a consequência que eu não sei como é que funciona a vida do crime, irmão, porque eu sou evangélico desde o berço. Mas as pessoas me relatam que dentro da cadeia, as pessoas, para não sofrer consequência maior lá do sofrimento, eles passam com a lada dos cristãos. Aceita Jesus e tudo lá dentro para poder ir para a ala dos evangélicos, porque os evangélicos lá, eles começam a orar a Deus, jejuar, e a vida deles são diferentes. Mas por quê? Porque o lado da pessoa que não quer Jesus são usados para o capeta dentro do inferno, tá? Briga, se um querendo matar o outro de qualquer maneira, é uma coisa terrível. Mas você sabe que você saiu de lá, não saiu? Jesus não te deu livramento, deu alvará de sutura, você respondeu o processo de liberdade.
Imagine você trancado no inferno, sem saber como fazer. Não tem saída. Entrou lá, não tem saída. Sem saber, não tem saída. Lá, o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. A palavra de Deus nos garante isso. Então, você não se apega às coisas materiais e deixa de lado as coisas espirituais, não. Primeiramente, você trata da tua causa espiritual, servir ao Senhor com alegria, com santidade, servindo ao Senhor de verdade. Que as consequências vêm, as coisas boas vêm, tá? Deus não é homem para que minta, nem um filho de homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. A palavra de Deus nos diz assim. Então, Deus vai te dar uma vida abençoada. Mas não é dessa maneira que o povo está pregando aí prosperidade, dinheiro sobrando na conta, não. Não. Vai te dar uma vida digna. Você pagar suas contas, honrar seus compromissos. Porque a Bíblia é bem clara que a gente não deve juntar tesouro aqui na face da terra, não. Se alguém falar que Deus quer isso, é mentira. Tu vai estar caindo em controvérsia. Então, pensa na tua salvação. Esquece as coisas do mundo materiais, do mundo terreno, um pouco. Foca a tua salvação. Se você focar a tua salvação eterna, Deus vai te abençoar, materialmente falando. Deus vai abençoar a tua família, Deus vai abençoar o teu negócio. Mas o importante é que, se você servir ao Senhor com alegria, se você sofreu um infarto, quantas pessoas elas queriam usufruir dos bens mundanos e falavam assim, depois eu aceito Jesus. Morreu e não aceitou Jesus, perdeu a salvação, e os bens materiais ficaram aqui, na face da terra. Faça ao contrário. Não caia em história de falsa promessa. Não caia em história de pregadores que estão pregando as coisas do mundo materiais, do mundo terreno, não. É bom? É. E Deus dá. Mas Deus dá visando que você não venha se perder. Porque no momento que Deus te dá a prosperidade de você no pecado, Deus vai estar botando na tua cabeça que viver no pecado vale a pena, que você vai estar recebendo bênção, vivendo na coisa no erro. Eu fico indignado quando entro na internet, escuto cada pregação, cada pregadores aí conhecidos pregar a prosperidade, mas não está pregando a salvação, não. O meu compromisso com você, que Deus colocou no meu coração, é abrir seus olhos, para que você venha enxergar as coisas no mundo espiritual. Abrir tua mente para que a tua mente venha a ser clareada, sair essa escuridão na mente, a mente que está entrebada. A minha missão que Deus me deu é tirar o tampão dos seus ouvidos, para que você venha ouvir a palavra de Deus, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, eu te digo uma coisa, não vale a pena andar neste mundo de qualquer maneira, porque este mundo é passageiro. A vida terrena é passageira. É passageira.
E você tem o direito de usufruir da salvação também. Não é só eu e aqueles que são evangélicos, que servem a Deus verdadeiramente. Eu fico preocupado com aquele crente, eu já vou terminar, tá? Que quando fala em morrer, fala assim, vamos morrer agora não. Não, para com isso. Tá amarrado. Não, quando o crente tem medo de morrer, é uma coisa estranha. O crente que tem medo de morrer é porque não tem certeza da tua salvação. Então, morrer em Cristo é vida eterna. E que Deus possa falar melhor em cada coração e que você venha ser um homem abençoado. Irmãos, não ia pregar isso não. Eu dobrei meu joelho antes de entrar nesse vídeo, mas Deus, o Espírito Santo, me orientou para outro caminho. E diz a palavra de Deus que devemos buscar a santidade. Sem a santidade, não veremos a Deus. Vamos ser santos. Vamos ser separados. Vigia na face da terra. Vigia. Fique na paz. Que Deus os abençoe.